Regina, ela está brava porque o Antônio continua tentando governar sua vida. Isso porque o Antônio está tentando ligar para Candu para conversar com ele sobre a proteção de Regina, colocar seguranças, essas coisas todas. Só que a Regina, ela está cansada. Ela diz: eu não quero continuar vivendo no seu ritmo, Gonçalo, ou cantor, ou seja lá quem for. Eu quero viver minha vida. Se você quer uma mulher que faça o que você diz sem questionar nada ou dizer suas pazes, você provavelmente está com a mulher errada. Aí então a dona Carla fica olhando toda aquela situação, desconhecendo então a irritação da filha. A Regina dá um basta naquela situação e se retira. Dona Carla e Antônio estão preocupados que algo esteja incomodando ou angustiando a Regina. Aí Dona Carla diz que desconhece sua filha. Antônio diz que também desconhece a Regina por quem ele se apaixonou e diz que alguma coisa deve estar acontecendo ali com ela e eles ainda não sabem. Enquanto isso, Antônio se encontra com Regina em um café onde eles costumam sempre se encontrar. Regina diz que tomou uma decisão. O amor entre eles desapareceu ou quem sabe nunca existiu, pelo menos do lado dela no relacionamento. Ela tentou amá-lo. Ela realmente o amou um tempo, mas hoje ela já não sente nada por ele. Mas ela simplesmente não consegue, então, ter, digamos que um fogo nessa paixão. Antônio pergunta a Regina quem ela ama, embora ele já saiba a resposta. Regina diz que não é dar conta de Antônio sobre isso, é uma pergunta muito pessoal e ela também não quer machucar o Antônio. Ela diz que tentou fazer funcionar o relacionamento deles, mas deu tudo errado. Desculpa, Antônio, mas acabou. Ela então entrega a aliança de noivado a Antônio enquanto ele chora, pegando o anel de volta. O Antônio se sente totalmente traído. Logo agora, gente, que o Antônio está bem pertinho de descobrir toda a verdade sobre a Malefina. E o pior de tudo, vou te adiantar um babadinho aqui, é que o Antônio vai realmente descobrir quem a Malefina é. E diante de todas essas coisas, ele se sentindo traído pela Regina, ele não vai contar para a Regina toda a verdade e vai se tornar cúmplice da vilã. Tudo por conta dessa cena aqui, onde ela então termina com ele e o Antônio descobre tudo e após descobrir se torna aliado de Malefina. Depois de sair do quarto de Josefina sem saber o que fazer, aí agora a Renata se aproxima da Roberta para que então fazerem o teste de DNA que Jerônimo já está esperando. Aí no andar de cima, Roberta e Renata estão lutando bem na frente da escada. Renata diz que mesmo que eu tenha que te arrastar à força, eu vou fazer você então ir fazer aquele teste de DNA, porque eu quero provar que a única coisa que Roberta está fazendo é me sentir então com relutância, é que Jerônimo está dizendo a verdade, que a criança não é dele. Roberta então se levanta gritando para a Renata soltá-la. Aí, gente, ela tem um plano maléfico nesse momento de fazer então a Renata se sentir culpada por uma perda que não foi ela. Para quem perdeu algum capítulo de Quando Me Apaixono, a Roberta, ela sofreu então um aborto meio antes, alguns dias antes dela se casar, quando ela descobriu que o Rafael tinha morrido por causa do amor de uma mulher. Nisso, teve uma discussão com Josefina, que disse que essa mulher não era a Roberta e sim a Renata, e foi aquela confusão toda lá na mansão dos Monterrúbios. Aí nisso, foi com tantas emoções que a Roberta acabou então que perdendo o neném. Passou-se os dias, se casou, fez todo o tratamento, aquela coisa toda, e agora veio à tona então que o Jerônimo é o pai dessa criança. Para poder se safar, a Roberta foi conversar com a Josefina sobre isso, só que a Josefina já estava com outros problemas em seu quarto e não deu nem sequer ouvidos ao que a Roberta tinha para dizer. Quando então a Roberta saiu do quarto de Malefina, ela deu de cara com a Renata, que estava ali fazendo de tudo para levar a Roberta, nem que fosse à força, para então o hospital, para fazer o teste de DNA junto com o Jerônimo. Daí ela vê a oportunidade perfeita ali bem em frente à escada de se jogar e jogar então todas as culpas em cima da Renata. De repente, todas as câmeras funcionais começam então a ficar em câmera lenta, quando então, tudo planejado pela cabecinha de Roberta, ela se joga o mais rápido possível na escada para que possa então culpar a Renata por aquilo.
Daí então vemos que agora a Renata começa então a gritar e vai acompanhando a Roberta, que vai caindo no chão. Quando a Malefina pergunta o que é que está acontecendo, a Roberta diz para sua mãe que foi a Renata quem lhe empurrou. Roberta fica gritando para que Renata não toque nela. Nisso, então, a Renata fica ali preocupada, gritando então por sua mãe, chamando sua mãe o tempo todo. Malefina então desce as escadas correndo, preocupada com a Roberta, e pergunta o que foi que aconteceu. Renata diz que ela caiu da escada. Nisso, vemos então que a Malefina começa então a se preocupar com o estado de saúde de sua filha Roberta, tudo fingimento, porque ela logo captou que aquilo ali foi uma situação que a Roberta criou para poder então se safar do teste de DNA. Roberta diz para a mãe que foi a Renata quem empurrou ela da escada. A Malefina olha para a Renata e pergunta: como você pôde fazer isso? Entra então Gonçalo, então correndo para socorrer a Roberta, e o Matias logo em seguida. Entra então Matias, que faz a mesma coisa correndo e coloca logo a Roberta em seus braços e sai correndo para fazer então os primeiros socorros nela. O puro pandemônio começa justamente aqui, quando então a Renata fica sozinha com a Malefina. Malefina grita xingamentos e acusações para Renata. Roberta fica reclamando que está doendo, enquanto Renata tenta dizer a Gonçalo: juro, papai, para você que não fez isso. Matias tentando então pegar a Roberta no colo, Gonçalo também tentando, e aquela coisa: não discuta, por favor, fala Gonçalo, numa voz mais alta do que todos ali. Aí o Matias grita para Gonçalo abrir a porta do carro, enquanto eles saem correndo. A Roberta, gente, é um fato inacreditável. Ela fica: mamãe, meu bebê, mamãe, sendo que ela sabe que não existe mais bebê ali. É como se fosse um sinal para Malefina entender que está tudo sob controle, que foi apenas então um plano. Aí a Roberta então fica lá se fazendo, enquanto a Renata fala: Roberta, vamos mamãe, com ela. Aí Malefina então repete a cena de quando elas eram crianças e puxa os cabelos da Renata. E pergunta então para onde a Renata vai. Aí a Renata fala: eu vou com minha irmã, mamãe, por favor. Aí a Malefina diz: você deveria ter pensado nisso antes de empurrá-lo escada abaixo. Renata então implora para a mãe, dizendo que ela não empurrou. Estávamos discutindo e ela perdeu o equilíbrio sozinha e caiu. Eu juro, mamãe, por favor, fala a Renata. Josefina diz: eu não acredito em qualquer coisa sobre você. Você é capaz de qualquer coisa para destruir a felicidade de sua irmã. Renata diz que não, é sério, ela não fez isso. Malefina diz: é para isso que você voltou daquela fazenda, para destruir a vida de sua irmã. Confessa, eu sei, é por isso que você veio então. A Renata diz: eu só queria encontrar a verdade, fala ela bem chateada, para encontrar justiça. Eu não fiz nada de errado, eu não empurrei a Roberta. Malefina então diz a ela que sim, eu posso ver a justiça que você acabou de encontrar. Eu não quero você perto de sua irmã, você ouviu? Eu não quero você perto dela nem de mim. Renata então fica chamando pela mãe, enquanto Malefina sai. Aí a Renata fala: mãe, não, eu não fiz nada, e fica olhando para a escada, tentando se justificar, e ela se senta então na escada, sozinha, e fica devastada, parecendo até mesmo uma criança ali sozinha quando fica de castigo. Depois de muitas ações, depois de muito caos, a Renata chega então no hospital junto com o Jerônimo, que levou ela lá. Vemos que a Josefina está conversando com Marina, suplicando ainda para que ela fale que ela perdeu a criança ali hoje e que não foi outro dia. Quando o Gonçalo se aproxima de Marina, Marina fica sem jeito de mentir ali, tanto para o Gonçalo quanto para o Matias. Então a Josefina toma a iniciativa principal e diz para o Matias e para o Gonçalo que a Roberta perdeu a criança. A Marina é salva quando seu celular toca. Ela diz que é uma emergência e que ela precisa então sair. Gonçalo então fica ali sozinho sem saber o que fazer, e o Matias fala: como que ela perdeu a criança? Malefina coloca a maior cara de pau dela e com uma voz bem sonsa diz: sim, Matias, ela perdeu, só que o pior não é isso. Aí o Gonçalo pergunta a ela o que é pior do que isso. E Josefina diz que com a queda ela perdeu a criança e que também jamais será então mãe. E diz então que a sua filha agora ficou estéril, justamente no momento em que a Renata chega e fala: sério, mamãe?
Josefina então olha para a Renata e pergunta o que é que ela faz ali, porque a única pessoa que não deveria estar ali seria a Renata, e diz que ela é a culpada por sua irmã agora se tornar estéril. Josefina diz a Renata que ela estragou com a vida de Roberta e agora ela espera que a Renata agora sim fique feliz então depois de tudo que causou. Renata começa então a chorar e diz que a única coisa que ela queria era poder então a verdade e a justiça, e que jamais ela pensou que poderia chegar numa situação como essa. Josefina diz que como ela não pensou nas consequências, se ela empurrou a Roberta, com certeza ela perderia o nenê, e era justamente isso que ela queria. Renata segue dizendo que ela é inocente e que ela tem a consciência tranquila de que ela não foi a culpada pelo que aconteceu, que ela não empurrou a Roberta. A Josefina então expulsa a Renata dali e pede para que o Gonçalo faça alguma coisa que tire Renata dali, porque ela não consegue nem olhar para a Renata. Josefina sai de perto e o Gonçalo tenta acalmar a situação e pede para que Renata retorne para casa, que agora todos estão com os ânimos à flor da pele e podem falar alguma coisa que possa machucar a Renata. Renata diz que vai fazer isso sim, mas pede ao pai que pelo menos lhe escute. Ela não empurrou a Roberta da escada, ela não teve culpa de nada que aconteceu. Enquanto a Josefina fica olhando tudo de longe e começa a insultar a Renata, e o Jerônimo fica sentindo então que a Malefina fez alguma coisa para que causasse todo aquele dano então na vida da Renata. Renata fica ali então implorando, dizendo que ela é inocente. A Josefina diz que, como sempre, a Renata tenta se safar usando a maior cara de pau que tem para dizer que não foi ela, sendo que a Roberta mesmo já provou a ela que foi, tanto que a Roberta perdeu o filho e que jamais será mãe novamente. Fala então a Malefina para a Renata na frente de todo mundo. O Jerônimo procura a doutora que atendeu a Roberta, se diz se apresentar, então diz que se chama Jerônimo. A Marina também se apresenta e fala sobre o caso brevemente de Roberta. O Jerônimo pede um favor íntimo à Marina, pede para que ela lhe ajude para que possa fazer um teste de DNA no feto. A Marina diz que ela não pode ajudar o Jerônimo nesse caso, porque só quem poderia fazer esse pedido seria a própria mãe ou o marido dela. E pergunta então o que Jerônimo é então de Roberta. Jerônimo conta que ele é o cunhado, ele é casado com a irmã dela e que gostaria muito de poder fazer essa prova, esse teste de DNA. Marina diz para o Jerônimo que não tem como, muito menos agora. Digamos que é tarde demais. Jerônimo pergunta por quê. Há um breve suspense, como se Marina fosse contar que a Roberta não perdeu a criança naquele dia, mas ela prefere manter a ética profissional e fica caladinha ali e não conta. Marina então diz para o Jerônimo que se ela puder ajudar ele em alguma coisa futuramente, ele pode procurar por ela, mas que sobre esse caso aqui, ela não pode ajudar a ele, se desculpa. Vemos que o Gonçalo tem uma grande surpresa para a Regina naquela noite. Aí ele tira o anel do bolso e fala: Matias, meu filho, tem uma surpresa. Aí ele mostra o anel de compromisso que ele quer dar para sua amada ainda naquela noite. Matias diz que é muito lindo e parece que deve ter valido uma fortuna. Gonçalo diz que não é nem metade do que a Regina merece. Nisso vemos que a Malefina e o Antônio estão na mesa bem próximo, olhando aquela cerimônia ali. O Antônio fica chocado e a Malefina fica muito revoltada. Ela foi no intuito de ir lá até aquela festa para tirar a vida do Gonçalo. Quando ela escuta que o Gonçalo vai pedir a Regina em casamento, ela já saca o faz defunto em mãos. O Antônio é rápido o suficiente para tirar o faz defunto das mãos dela e diz: Não, aqui não. Aí a Malefina diz: Mas eu vim para isso, para tirar a vida desse desgraçado. Eu não vou deixar que eles sejam felizes bem debaixo do meu nariz. Olha só o que ele está fazendo, Antônio. Aí o Antônio diz que eles podem ser pegos e que não há nenhum jeito de eles tentarem fazer algo contra a vida deles dois, se referindo ao Gonçalo e à Regina, já que o Antônio, se você perdeu o vídeo, o Antônio desmascarou a Regina completamente. Ele já sabe que uma das meninas é filha da Regina, mas por estar doente, com ciúmes da Regina, ele prefere manter isso como segredo e se alia a Josefina. E é justamente nesse capítulo aqui que a Malefina tenta tirar a vida do Gonçalo, mas Antônio salva a vida do rival.
O Antônio salvou a vida de Gonçalo aqui e vai empurrando a Josefina escada abaixo, dizendo que isso é uma loucura, ela tentar fazer o que ia fazer com o Gonçalo. Aí a Malefina está incontrolável e fala que o maior erro de Antônio é não ter deixado ela terminar o seu serviço bem ali. Ela não se importava se ia ser pego ou não, o importante era não deixar o Gonçalo e a Regina serem felizes. E começa então a falar tudo quanto é nome com o Antônio e diz que por conta dele, ele vai deixar o amor de sua vida se casar com outro, se referindo a Regina com o Gonçalo. Aí o Antônio diz que a Josefina não pode matar o Gonçalo, pelo menos não em público. A Josefina então diz que o Gonçalo mais vale morto do que vivo. E diz que ela ia fazer isso sim e que jamais vai deixar que o Gonçalo seja casado com a Regina. Ela fica irredutível. O Gonçalo então realmente tocou na ferida que é a Josefina. O Antônio começa a falar sobre o passado de Josefina, bem justamente nessa hora que Dona Carla aparece. O Antônio fala que a Malefina já fez mal suficiente àquela família, que deveria ter um pouco de decência em deixar eles pelo menos essa noite curtirem um pouco aquela noite de paz. A Josefina diz que não, que a Regina sempre lhe roubou tudo e começa a desmascarar ela mesma ali na frente do Antônio, e a Dona Carla fica escutando tudo quando a Josefina assume que ela é a Josi e diz que ela não se arrepende nem um pingo de ter tirado a filha de Regina. Quando ela fala isso, a Dona Carla tem um flash do momento do aniversário de sua filha, das suas netas, e começa a lembrar que aquela mulher é a Josi, a amante do marido da filha dela, o Roberto. O Antônio fica tentando tirar a Josefina ali a todo custo e a Dona Carla fica vendo toda aquela cena. De repente, a Dona Carla grita: "Maldita! Você desgraçou a vida da minha filha por todos esses anos. Você está com a filha da minha filha." E começa ali a chorar. Antônio e Josefina temem que o pior aconteça, quando de repente a Malefina aponta o faz defunto para a mulher. Mas a Malefina nem vai precisar usar isso não, porque a mulher acaba que tendo um infarto. Ela não resiste àquelas emoções e acaba que caindo da escada, enquanto Antônio tenta puxar o faz defunto da mão de Malefina. Antônio segura a Dona Carla bem no último degrau. A Josefina pega Antônio e diz: vamos logo embora antes que nos vejam, e leva o Antônio embora. Aí nesse momento, quem salva a vida do Antônio é a própria Malefina, tirando ele do local errado ali.